No Brasil, a gente comemora o Dia dos Professores no dia 15 de outubro, que foi semana passada. Em homenagem a isso, eu resolvi trazer uma reflexão aqui no canal sobre educação, a partir do olhar, da importância da educação na minha vida. Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E no backtracking de hoje, como eu já adiantei, a gente vai conversar um pouco sobre educação. Eu já dividi aqui no canal com vocês alguns marcos importantes da minha trajetória profissional e acadêmica, como o fato de eu ter passado no Instituto Militar de Engenharia, eu ter tido a oportunidade de fazer um intercâmbio na Academia Militar dos Estados Unidos e também o meu mestrado em Matemática Aplicada. E foi através da educação que cada uma das gerações da minha família foi ascendendo e abrindo caminho para que as próximas gerações pudessem ir mais longe. Eu queria dividir com vocês qual foi o papel da educação ao longo de toda a minha trajetória e que me fez poder usufruir dessas oportunidades e que me fez poder chegar nesse lugar de estar apta a, por exemplo, ser aprovada no Instituto Militar de Engenharia. Eu sou de uma família de professores, então a minha mãe é professora, a minha avó é professora, o meu pai também é professor, economista e professor, o meu irmão é economista e professor, eu sou engenheira, tenho mestrado em matemática e também sou professora. E não para por aí, então tem outros familiares, como primos e tios, que também são professores. Mesmo sendo advogados, então tendo outras profissões, em algum momento eles tiveram esse chamado para a docência. E isso não é uma coincidência, é justamente porque na nossa família o valor da educação ele é muito presente e muito nítido. E para tornar essa reflexão mais concreta, eu vou dar os exemplos da minha avó e da minha mãe. Então a minha avó, ela teve a oportunidade de estudar em um colégio que era muito, muito bom, lá na cidade de Porto Alegre. Ela fez o normal, naquela época existiam as normalistas, que seriam sim essas moças em geral que eram formadas para serem professoras, e ela teve a oportunidade de estudar então o curso normal no Instituto de Educação, que era uma instituição bastante renomada e rigorosa lá em Porto Alegre. E esse acesso da minha avó a essa educação de qualidade permitiu que ela se tornasse uma profissional, uma professora extremamente competente e reconhecida, e que foi professora e também diretora de escolas públicas lá em Porto Alegre por muitos anos. E a minha mãe também optou por seguir essa profissão de professora e educadora. A minha mãe fez faculdade de Sociologia, no entanto, ela optou por dar aulas, Ela fez, inclusive, concursos para ser professora de escolas públicas. E a minha mãe se especializou, nesse processo de alfabetização, não só de crianças, mas também de jovens e adultos. A minha mãe gosta muito, muito apaixonada por esse processo de educação, de alfabetizar. E por que eu tô contando isso, Porque ter essas figuras muito próximas a mim, tanto da minha avó quanto da minha mãe, educadoras apaixonadas pela educação e por alfabetização, me possibilitou, inclusive, aprender a ler antes mesmo de entrar na escola. Então, em geral, quando eu era mais nova, a minha mãe trabalhava e eu ficava com a minha avó. E nesse processo, sempre que eu e a minha avó a gente brincava, a gente se entretia, era algum tipo de estudo. Então, a minha avó dava um jeito de me ensinar alguma coisa nas nossas brincadeiras. E entre essas brincadeiras estava ler o jornal. Então, minha avó sempre leu o jornal e ela me trouxe para esse hábito também, de modo que eu aprendi a ler com 4 anos de idade, lendo um jornal. Então, e foi um momento muito interessante na nossa família, porque de fato foi uma consequência daquele ambiente em que a educação vinha em primeiro lugar. Gente, eu tô aqui no futuro, eu tô editando esse vídeo, eu resolvi fazer uma interrupção aqui para contar um pouco mais sobre essa história da minha família, que eu vim a descobrir depois que eu gravei esse vídeo. Então, conversando com a minha mãe, ela me falou alguns fatos que eu achei muito interessantes de compartilhar, para realmente evidenciar, que essa história começou muito antes de mim, para que eu pudesse atingir os objetivos e os resultados que eu atingi até hoje. E bom, eu também tô num cenário um pouco diferente, eu tô aqui na sala de casa, mas eu achei que seria legal a gente fazer dessa forma. Então, o que eu descobri sobre a minha família é que, primeiro, a minha avó também se alfabetizou em casa. Ela foi alfabetizada por um tio com 4 anos de idade, então meio que a história se repetiu, isso é muito legal. E que também a avó da minha avó, que a gente chama de vó Joana, ela era uma das únicas pessoas que liam no bairro dela, antes de 1880.
Então ela era uma mulher, né, negra, referência, em que as pessoas iam até a casa dela para que ela pudesse ler cartas, informações, ler o jornal para os vizinhos e para os familiares e para os amigos. Então eu acho essa história muito curiosa. E essa é uma história de exceção, né? Antes de 1880, uma mulher negra ter essa instrução e ser uma das mais instruídas ali na sua região. Isso só foi possível porque ela era um ventre livre e ela foi educada por uma família de imigrantes alemães. Então essa história ela é muito marcante e é pra gente ver como que é preciso que algumas mudanças aconteçam gerações antes para que cada um vá construindo a sua história a partir disso. E, bom, no Brasil a gente sabe que essa história não é comum e é por isso também que a minha trajetória não é comum. Então fica aí mais um elemento para que a gente possa refletir sobre o nosso país, sobre a situação da educação no nosso país e onde a gente está hoje e onde a gente quer chegar. E por causa disso eu aprendi que a educação ela é um fator transformador das pessoas. Ela é um instrumento que pode fazer a gente viajar, por exemplo, através dos livros, que pode fazer a gente sonhar, que pode fazer a gente romper com alguns obstáculos e limites que se apresentam. E a educação, nesse ambiente em que eu nasci, que eu cresci, ela nunca foi negligenciada. Isso era uma prioridade, então a gente podia economizar em outras coisas, mas em aquisição de conhecimento a gente não economizava. E essas escolhas, elas se estendiam também para a escola, né? Então, eu estudei numa mesma escola desde o jardim, ali, as séries iniciais, até a 7ª série, que no caso seria o 8º ano do ensino fundamental. E eu não estudava na escola mais cara da cidade de Porto Alegre, porque a educação não é uma questão apenas de recursos financeiros, mas certamente eu estudei na escola que os meus pais, né, que a minha família identificou como a melhor para que eu pudesse adquirir os valores adequados para me tornar uma pessoa, né, uma cidadã melhor e mais completa. E hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que essa escolha ela foi muito acertada, porque eu pude me desenvolver num ambiente bastante saudável e num ambiente em que eu pude entender a educação também como um processo lúdico. Então, desde esse momento que eu aprendi a ler com a minha avó, como se fosse uma brincadeira, até os meus primeiros anos na escola, tinha muito esse lado lúdico da educação, e que às vezes é um pouco negligenciado, mas é que ele é muito importante para não gerar traumas, né, nesse processo de aprendizagem. Então, o meu processo de aprendizagem, ele foi muito fluido e foi muito natural. Eu pude ir me desenvolvendo pelos estímulos externos sem que houvesse muita pressão ou muita frustração. E eu friso aqui essa questão de que eu não acredito que a educação ela depende de um excesso de recurso financeiro, de um excesso de investimento, porque é óbvio que existe o mínimo que a gente precisa acessar, que o ambiente escolar precisa ter, para que propicie que os alunos estejam num estado de desenvolvimento. Então, a gente não consegue estudar se a gente estiver passando fome, a gente não consegue estudar se a gente estiver em condições socioemocionais, né, difíceis e degradantes, atingido esses determinados critérios de sobrevivência, né, aqueles mesmos da pirâmide de Maslow. Existe um momento em que mais dinheiro não vai significar mais conhecimento, e sim o ambiente ter mais estímulos. Porque existe um limite do que o dinheiro pode comprar, assim. O que, na verdade, é muito importante nesse processo, e foi para mim, foi ter um investimento de tempo e de dedicação de pessoas que podiam me guiar nesse processo de desenvolvimento. E aqui eu ressalto que eu acredito que a escola, ou mais ainda a educação formal, o ambiente de educação formal, ele também serve como um ambiente para a gente se desenvolver como pessoas. Então, existe até uma polêmica que rola no mundo da programação se precisa ou não de faculdade para ser um programador. E a resposta imediata para isso é que não. Mas a faculdade, muitas vezes, pode ser um ambiente para você se desenvolver como pessoa, para você desenvolver outras habilidades que não as habilidades técnicas, mas as habilidades de relações interpessoais. Quando você faz um trabalho em grupo, quando você tem que lidar, por exemplo, com um orientador ou com um professor, você está ali, sim, se desenvolvendo habilidades que podem ser úteis também na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu concordo que não necessariamente você precisa de uma faculdade para ser um programador, para exercer determinadas profissões, mas eu também sou uma defensora de que a educação formal, ela se presta a outras habilidades ou deveria se prestar. Então também existe um exercício, né, que as nossas instituições de educação deveriam fazer
para entender se estão propiciando de fato esse desenvolvimento. Então esse é o meu olhar sobre a educação e eu estendo ele para tudo que eu faço, né? Então desde os vídeos aqui do canal, desde os cursos que a gente desenvolve, desde as consultorias que a gente presta. Então isso é importante, né? O processo de educação ele é um processo de desenvolvimento, de autonomia e de pensamento crítico. E eu tenho também uma compreensão bastante nítida de que o meu processo de aprendizagem, desde a primeira infância, foi determinante para formar, né, o ser que eu sou hoje. Inclusive, existem de fato vários estudos que indicam que a primeira infância é um momento muito relevante, que é o mais relevante da vida, para a formação, né, dessa pessoa, desse cidadão. E para mim um fator que se destaca muito quando eu olho para trás, quando eu faço essa retrospectiva, é eu ter sido estimulada a ser curiosa, né, a investigar. Então, sempre que existia um momento em que eu desconhecia alguma coisa, eu era estimulada, tanto na escola quanto em casa, a buscar saber, né? A não me defrontar com aquele desconhecido e ignorar ou abandonar. Então, um exemplo simples e que talvez muitas pessoas tenham já vivido é quando você é criança e você se depara com uma palavra que você não conhece. Eu sempre era estimulada a olhar no dicionário, a conhecer outras palavras, os sinônimos, os antônimos. Então eu considero que esses pequenos hábitos, eles foram moldando a minha postura diante dessa curva de aprendizado que a gente enfrenta e vai enfrentar ao longo da vida várias vezes. Então eu pergunto para você, quando você está aprendendo algo novo e você se depara com algo que você não conhece, o que você faz? Você sente vontade de abandonar? Você abandona de fato? Você se sente muito frustrado? Você se sente incapaz? Ou você se sente instigado e curioso a buscar mais? E eu jogo essa pergunta para você para que você possa também compreender que não necessariamente porque você não se desenvolveu da mesma maneira que eu ou que outras pessoas, você não possa se desenvolver daqui para frente, né? Então, felizmente, nós somos seres humanos e nós nos adaptamos, nós somos plásticos, né? Nosso cérebro se adapta e a gente pode, ao longo da vida, incluir novos hábitos e novas posturas. Então, vale muito a pena fazer esse tipo de reflexão para a gente poder melhorar, né? E conseguir avançar cada vez mais, aprendendo mais. E se você está nesse canal, provavelmente é porque você tem interesse, você é curioso, você gosta de estudar. E eu trago essa reflexão para você. Então, na próxima vez que você se deparar com alguma coisa que você não conhece, para um pouco para pensar e para se perceber naquele momento de como você está reagindo a isso. Era essa conversa que eu queria ter aqui no canal. Eu espero que tenha sido legal para você ter as suas próprias reflexões sobre como foi o seu processo de aprendizagem, sobre como você acredita que a educação deve ser. E se você é pai ou mãe e nos acompanha aqui também, conta pra gente como é a sua experiência, como é o seu ponto de vista sobre esse processo, né? Eu não sou mãe ainda, pretendo ser, mas eu já me questiono, já procuro conhecer e estudar sobre esse assunto, né? Sou apaixonada por educação e por isso resolvi trazer esse assunto pra cá e contar também um pouquinho mais sobre a minha história. Muito obrigada e até a próxima!